Pessoal, para o vídeo de hoje vamos pegar aí apenas 5 jogos mais importantes, que estão valendo alguma coisa realmente, né? Que são as classificações aí para a Copa do Brasil. E lá fora tem 2 jogos bem importantes valendo aí o título, né? Tanto de La Liga quanto da Premier League, e disputa entre aí o Bayern de Munique e o Bayer Leverkusen. Vamos pro jogo. Pela Premier League, o Manchester City vai visitar o Burnley. O Manchester City aí que teve uma vitória contra o Arsenal, né? Final de semana. Esse jogo é um jogo atrasado. Ele acabou vencendo o Arsenal, ficando a 3 pontos do mesmo, e agora vai pegar o Burnley para tentar igualar o ponto do Arsenal e aí brigar até o final aí, faltando 5 rodadas, né? A partir dessa, pro final da Premier League. Promete um final emocionante. Estatísticas. O Manchester City tem uma média aí de mais de 2 gols por partida. O Burnley tem média de 1. Inclusive o Burnley foi goleado no último jogo aí pelo Nottingham Forest e está quase rebaixado, né, na Premier League. Não luta por mais nada, dificilmente ele vai deixar de ser rebaixado. Vamos para mais de 1,5 gols na partida. Olha, está baixa, 1,11. Quem quiser arriscar, mais de 2,5 gols na partida. Em relação a escanteios, o time do Burnley tem uma média baixíssima, né? Menos de 4, enquanto o Manchester City tem uma média de 6. Então vamos para menos de 12 na partida. Odd 1,25. Em relação a cartões, nenhum dos dois times são muito faltosos, média de 10 faltas, né, por partida, e cartões menos de 2 por partida. Então vamos para menos de 7. Menos de 7 com odd 1,25. Pela La Liga, o Barcelona vai enfrentar o Celta de Vigo. O Barcelona vem líder, né, do campeonato, 9 pontos à frente aí do Real Madrid. Foi eliminado recentemente pela Champions League pelo Atlético de Madrid, mesmo com vitória. Tinha perdido o primeiro jogo em casa, acabou vencendo por 2-1 e eliminado. Enquanto o Celta, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1 e teve 4 derrotas. Vamos às estatísticas. Em relação a gols, são 2 times aí que tem uma média de mais de quase 2, né, por partida. Principalmente o Barcelona nos últimos jogos aí vem goleando quase todo mundo. Dos últimos 10 jogos, teve mais de 2,5 gols em todos eles. Então essa vai ser a nossa palpite. Mais de 2,5 gols na partida, com odd de 1,25. Em relação a escanteios, o Barcelona é um time que utiliza muito, né, os escanteios, tem uma média de 7 por jogos. Então, jogando em casa, vamos para mais de 6 escanteios, com odd de 1,17. Em relação a cartões, são 2 times aí que cometem poucas faltas, né? A base aí de 2 cartões aí por partida, por jogo. Então vamos para menos de 6. Vamos para menos de 6 com odd de 1,35. E a nossa análise de risco aí seria vitória do Barcelona, né? Criar uma aposta, vitória do Barcelona com mais de 2,5 gols. Darei uma odd aí de 1,55. Próxima partida aí é pelas semifinais da Copa da Alemanha. Jogo grande entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. O Bayern de Munique vem como favorito, né? Uma odd aí de 1,55, mesmo jogando fora de casa. Vem bem no campeonato alemão, vem bem na Champions League, acabou de eliminar o Real Madrid e vai tentar ganhar tudo esse ano, né? Tem time, tem elenco, e vamos para as estatísticas. Em relação a gols, 2 times aí tem uma média de 3 por partida. Então vamos para mais de 2,5 gols na partida com odd de 1,25. Em relação a escanteios, os 2 times têm uma média baixa, né? O que tem maior aí é o Bayern de Munique com 5. Então vamos para menos de 11 com odd de 1,37. Em relação a cartões, se tratando de ser um clássico, né, e valendo vaga para a semifinal, pode ser um jogo mais pegado do que o normal. Vamos para mais de 1 cartão na partida, levando em consideração aí a média das 2 equipes. Mais de 1 cartão com odd de 1,25. Em relação à análise de risco. Análise de risco, a gente vai na vitória do Bayern de Munique. Difícil a gente pegar, né? O Bayern de Munique sempre paga bem pouco de odd, pegar uma odd de quase 1,60 na partida. Então, vitória do Bayern de Munique com odd de 1,55. Pela Copa do Brasil, o Flamengo vai receber o Vitória da Bahia. O Flamengo vem aí, né, uma fase muito boa, 5 vitórias nos últimos jogos, tanto pela Libertadores quanto pelo Campeonato Brasileiro. Tá ali na luta ali pela perseguição do líder Palmeiras.
vai pegar o Vitória, que é um time que joga muito bem dentro de casa, porém fora de casa não vai tão bem assim. O odd do Flamengo tá 1,24, né? Uma odd baixa, mas vamos às estatísticas. Em relação a gols, o time do Flamengo tem uma média aí de 2, quase 3, né, por partida, enquanto o Vitória tem uma média de 2 também e sofre poucos gols, na verdade. Então vamos para menos de 4 gols na partida, por acreditar que o Vitória vai vir para se defender o jogo todo, né? Para levar o jogo de volta lá no Barradão, onde ele joga melhor, na sua casa. Em relação a escanteios, o time do Vitória tem uma média de 4, enquanto o time do Flamengo tem uma média de 4 também. Então vamos para menos de 12 com odd 1,27. Em relação a cartões, o time do Flamengo é bem tranquilo, tem uma média apenas de 1 cartão por partida, enquanto o time do Vitória tem uma média de 2. Então vamos para menos de 6 cartões na partida, odd de 1,38, uma excelente odd. A análise de risco seria a vitória do Flamengo em casa, né? Jogando bem dentro de casa, 25 vitórias seguidas, porém a odd está muito baixa, 1,24. Pela Copa do Brasil, o Santos vai receber o Coritiba. Santos, né, que vem aí, né, oscilando bastante no campeonato, todo mundo fazendo de tudo aí pro Neymar, né, poder ir pra Copa, tentando recuperar o jogador. Vai pegar o Coritiba, que vem fazendo um bom campeonato brasileiro, ganhando pontos importantes. E vamos para as análises. Em relação a gols, o time do Santos tem uma média de 1, porém ele sofre muitos gols, ele tem quase 2 sofridos por jogo, enquanto o time do Coritiba tem uma média de 1,2 e também sofrido de 1,2. Então vamos para mais de 1,5 gol na partida, que foi o que aconteceu nos últimos 5 jogos das duas equipes. Mais de 1,5 gol, odd 1,35. Em relação a escanteios, o time do Coritiba tem uma média baixíssima de 3, enquanto a equipe do Santos tem uma média de 6. Então vamos para menos de 11 na partida com odd 1,28. Em relação a cartões, o time do Santos bastante faltoso, né? Tem uma média de 3 cartões por jogo, enquanto o Coritiba tem uma média de 2. Como é um clássico, né, e vaga na Copa do Brasil, nós vamos para mais de 2 cartões, promete ser um jogo mais pesado. O jogo, média, 2 cartões amarelo com odd de 1,29. Vamos finalizando o vídeo aqui, deixar um bilhete aí, mais de 2,5 gols no jogo do Manchester City e vitória do Barcelona aí lutando pelo título de La Liga, odd final 1,66.